Nosso texto está em Mateus 7, de 21 a 28. Eu lhes peço que abram nele a sua Bíblia e, por favor, se coloquem em pé e acompanhem a leitura que eu faço. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 28. Eu terminei nesta semana de escrever um trimestre de lições de escola bíblica dominical para a Convenção Batista Fluminense. Foi sobre o Sermão do Monte. Então, durante algum tempo, 3, 4 meses, fiquei estudando o Sermão do Monte, e o último estudo a ser preparado foi neste texto. E eu fiquei muito impressionado com este texto, porque ele aborda alguns aspectos que me parece estão muito relegados às poeiras das prateleiras de nossas igrejas. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Afinal, quem é realmente salvo? Queiram sentar-se, por favor. Se eu perguntasse, você é um salvo? Você diria assim, que pergunta? Isso é pergunta que se faz? Ou, eu sou membro da igreja, foi o senhor que me batizou. Ou talvez diga assim, quem é você para me julgar e duvidar da minha salvação? Mas esta pergunta, você é mesmo salvo? Na minha adolescência eu trabalhei na Casa Publicadora Batista no Rio de Janeiro. O diretor-geral era um pastor, um missionário norte-americano. Ele era filho de pastor. E ele contou que, numa série de conferências na igreja que seu pai pastoreava já há alguns anos, houve uma série de conferências, e na última noite, quando o pregador fez o apelo para as pessoas que quisessem aceitar a Cristo, o pastor foi à frente. Então, para que ninguém diga que eu estou duvidando, que alguém do auditório, que eu estou pondo carapuça, não é crente, eu estou contando a história de um pastor que não era crente. As pessoas podem ser aculturadas ao Evangelho. Elas gostam do ambiente. Hoje, com essa onda de louvor, igreja é um bom entretenimento. A maior parte dos cânticos tem uma linguagem esotérica, que se a gente espremer não enche uma colher de café. Mas não falam de compromisso. Falam de louvar, adorar, entronizar, contemplar, tocar os querubins, subir acima disto, voar para lá, voar para cá, mergulhar. Tudo uma viagem intimista. Você é mesmo salvo? E antes de se zangar comigo, prestou atenção no texto. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. No imaginário evangélico popular, expulsar demônios e fazer milagres, ou pseudos milagres,
se constituem no suprassumo da espiritualidade. É isso que a gente vê nos programas de televisão. A pessoa vai lá, e lá tem até um monte de muleta dependurada. Nós não temos nenhuma aqui na igreja. Então quem tem aquele monte de muleta dependurada, aquele monte de cadeira de roda jogada lá num cômodo, esses têm poder. Não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, nunca vos conheci. O que me chamou muito a atenção neste texto é que expulsar demônios e fazer milagres sequer indicam que a pessoa seja salva. A pessoa pode aparentar muito zelo e muita santidade e não ser salva. Pertence ao domínio de Deus saber quem é e quem não é. Mas no Sermão do Monte, há algumas pistas que vão nos indicar. Isso não é uma carapuça, é um autoexame de todos nós para colocarmos nossa vida nos trilhos. Eu queria pegar 4 figuras aqui dentro do texto que eu li, para raciocinarmos nesta direção. Esta é a primeira, a palavra de Jesus, naquele dia. O que é naquele dia? Esta é uma expressão técnica, um aramaísmo, que é usado em outros lugares para designar o juízo final. Por exemplo, Lucas 10:12. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. O dia do juízo. Naquele dia, no dia do juízo final, haverá muita frustração. Gente frustrada. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Estas pessoas seguiram o seu entendimento pessoal do que seja o caminho para a salvação. Este é um dos grandes problemas da igreja evangélica contemporânea. Nós seguimos a nossa cabeça e não o ensino das Escrituras. Com que facilidade nós dizemos que as Escrituras são nossa regra de fé e prática. Mas nós nos examinamos por experiências, por declarações, por posicionamentos de outras pessoas. Não basta a pessoa dizer que é dele, ou que fala em nome dele. Observe no versículo 22, que 3 vezes aparece a expressão em teu nome. Em teu nome, em teu nome, em teu nome. E, no entanto, ele diz, nunca vos conheci. A simples menção do nome de Jesus Cristo e a simples declaração de que está se prestando um serviço a Cristo não são mesmo indicativos de uma conversão. O que me chamou a atenção, eu não estou dando bordoada em ninguém, quero seguir a linha do texto e nem vou gastar muito tempo aqui, é que existe uma espiritualidade poderosa, pomposa, alardeada, trombeteada e inútil. Que ilude os homens e ilude a própria pessoa, mas que não é mesmo indício de salvação. A ele não. Então lhes direi claramente. Esta é a primeira expressão. Haverá um juízo. No juízo, quem é e quem não é se revelará. Não são nossas obras. Não é o nosso serviço cristão. Não é a nossa atividade. Não é o fato de alguém ser pastor, ser diácono, ser presbítero, seja o que for. Nunca vos conheci. Se a coisa ficou incompleta, na segunda figura nós andamos um pouco. É outra expressão de Jesus. Vós que praticais a iniquidade. A palavra grega é adikia. Ausência de balizamento, ausência de norma, ausência de subordinação, ausência de regra. Curioso é que ele não se ilude com sinais. Ele não se ilude com aparência. E ele vem fazendo uma argumentação anterior
na qual diz o seguinte: uma árvore boa dá bons frutos. Se a árvore é má e dá maus frutos, então não é uma boa árvore. Se há maus frutos, então não é uma boa árvore. E ele usa esta figura de que os frutos de um convertido devem ser notados. E ele usa esta palavra iniquidade. Um convertido não é uma pessoa iníqua. Não é uma pessoa de um proceder pecaminoso. A igreja de hoje valoriza sinais e prodígios, mas não valoriza a essência, não valoriza o caráter. É possível operar sinais e ser perdido. Eu me lembro, há uns 20 anos, quando se começou uma epidemia de dente de ouro em igreja evangélica. Foi uma das crises de mediocridade recidivas que acontecem no cenário evangélico. Então as pessoas que estavam sendo agraciadas por Deus recebiam então um dente de ouro. Até que houve uma explicação de um dentista que estava vendo o uso de um material no Brasil, um uso dentário que mascarava a dentição. E depois uma declaração juramentada de um pai de santo de que estas coisas também aconteciam em terreiro de macumba. E aí a coisa refluiu. Mas estava se julgando a espiritualidade assim, a pessoa chegava na igreja e alguém mandava abrir a boca para ver se tinha dente de ouro. E então me lembro do sermão de um pastor: meus irmãos, se Deus quisesse, Ele faria nascer dente de ouro numa galinha. Dente de ouro é fácil. O problema é língua de ouro. E língua de ouro Deus não faz nascer, nós cultivamos. Quais são as marcas do salvo no Sermão do Monte? Porque essa declaração de Jesus está dentro do Sermão do Monte. Vocês praticam a iniquidade. Vocês podem usar o meu nome, fazer sinais em meu nome, mas eu não conheço vocês. Vocês são perdidos. E a perdição fica bem clara nessa palavra: apartai-vos de mim. Guardem distância. Nem cheguem perto. Mas quais são as marcas de um salvo no Sermão do Monte? No versículo 21, a primeira marca: fazer a vontade do Pai. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você é um salvo. Você faz a vontade de Deus, ela se cumpre na sua vida. Você cumpre realmente a vontade de Deus? Segunda marca: dar bons frutos. Versículo 18. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nenhuma árvore má dá frutos bons. Você é uma árvore boa. Você é um salvo por Jesus Cristo. Você precisa apresentar frutos bons. Terceira marca: praticar obras de justiça. No capítulo 5, no versículo 20, pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A justiça dos cristãos deveria ser superior à do mundo. E é? O nosso procedimento deveria ser superior ao do mundo. E é? Alguém pode pensar que eu estou amargurado, não estou. Continuo na mesma linha, orando, pedindo a Deus que me dê palavras com um coração puro. Mas, irmãos, eu fui criado em fundos de botequim e em centro espírita. As piores pessoas da minha vida eu as conheci na igreja. Nós realmente temos frutos de justiça e a nossa vida excede a vida do mundo? Ele ignora os iníquos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas ele conhece os dele. Em João
no capítulo 10, no versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. No versículo 15 de Mateus 7, no Sermão do Monte, ele usa uma figura curiosa de falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eu mencionei que numa ocasião, fiz até uma pastoral sobre isto, de duas pessoas amigas, que me respeitam e eu as respeito, uma é até parente e outra eu batizei, que me mandaram um e-mail mostrando as diferenças entre o pastor que é pastor e o pastor que é lobo. E na ocasião, na pastoral, eu até disse que gostaria que um dia, acabei fazendo, alguém fizesse um artigo sobre as diferenças entre a ovelha e entre o bode. Porque há bodes travestidos de ovelha. Mas aqui Jesus faz uma mistura. O falso profeta, o líder falso, podemos até dizer, se quiserem, um pastor falso, que chega disfarçado em ovelha, mas por dentro é lobo devorador. Ele sabe quem é a ovelha, ele sabe quem não é a ovelha. Como é que nós podemos ter uma noção do que Jesus caracteriza como sendo suas ovelhas? No capítulo 10 de João, de 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ouvir a voz de Cristo, ter um relacionamento pessoal com Ele, ter esta certeza de que Ele salvou, ter esta certeza da salvação eterna, ninguém as arrebatará da minha mão. Estas são as ovelhas dele. Quem não é, pratica o mal. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós precisamos prestar atenção nisto por uma razão. A igreja de hoje tem sido muito conivente e leniente com o pecado. Ela privilegia o sucesso. A gente vê isso até no ministério. Em muitas ocasiões eu vou pregar numa igreja e o pastor fica me dizendo: aquele irmão ali é juiz de direito. Aquele irmão ali é deputado federal. Aquele irmão ali é isto assim assim. E o status da igreja é um status meramente social. Raramente alguém diz: aquele irmão era um delinquente, um assassino, um trombadão. Ele se converteu e hoje ele é um santo. Aquela irmã era uma prostituta, hoje é uma santa. Aquele moço era um drogado, hoje ele é um crente fiel. Mas nós estamos cansados de ver drogados que se convertem, que se desconvertem. E homossexuais que deixam de ser e voltam a ser. Parece que a igreja vive num constante sobe e desce. Não há um equilíbrio, uma manutenção de vida espiritual. E em 1 João, no capítulo 3, nós temos uma declaração de Jesus que precisa de muita atenção nossa. Principalmente quando ele diz que todo aquele que permanece no pecado não é nascido de Deus. Então diz ele em 3:8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, não vive no pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. E eu me lembro de um determinado lugar em que eu fui, não comporta dizer onde, em que foi desbaratado um esquadrão da morte, um esquadrão de justiceiros. E o líder, o chefe dos justiceiros do esquadrão da morte, era um líder de uma igreja. Nós precisamos, e aqui eu não quero dar espinafrada em ninguém, lembrar que Jesus espera de nós santidade. Uma vida pautada pelas Escrituras e não pelo nosso entendimento.
que Ele não nos julga pela aparência nem pelo sucesso profissional, que Ele nos avalia pela conformidade à palavra dEle. Mas eu quero ir à frente, porque para mim o fundamental vem agora. Mas duas figuras, porque eu disse que eram 4. A terceira figura é a casa que não cai. Agora nós vamos ver o que é realmente um convertido. Ele é a casa que não cai. Está nos versículos 24 e 25. É a casa que é edificada sobre a rocha, vem ventos, chuvas, tempestades e a casa permanece. A casa é a nossa vida. O verdadeiramente convertido é aquele que estruturou a sua vida sobre Jesus Cristo. Quando a vida está estruturada sobre Jesus Cristo, as flutuações emocionais da existência são incapazes de derrubar a pessoa. É muito fácil ter fé quando nós temos muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, promoção, carro zero na garagem. Mas a verdadeira fé é aquela que se manifesta na enfermidade, no desemprego, no momento de crise, quando as coisas estão todas para baixo. E a pessoa pode dizer como Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Novamente, a nossa tendência de associar a fé com sucesso. Se você tem fé, você vai ser abençoado. Já pensou que se você tem fé, você pode ser provado? E que, inclusive, Gênesis 22 diz que Deus provou Abraão. A palavra hebraica, o verbo hebraico para provar, é o mesmo do ourives, levando o ouro ao fogo para escoimar o ouro das impurezas, para que ele apareça em todo o seu esplendor. Quantas das dificuldades que nós temos, ao invés de serem falta de fé, na realidade não são um trato de Deus conosco para nos purificar, nos burilar e nos levar à dependência dele. Eu me lembro de uma pessoa que contou que quando se converteu, os pais o puseram para fora de casa. E disseram, agora você só tem o seu Deus. E a pessoa disse, poxa, eu tenho coisa dessa. Eu me lembro que no meu primeiro ministério, em 1971, eu batizei um rapaz japonês mesmo. A família era budista, ele esperou completar 18 anos para ser batizado. E no dia que foi batizado, a família foi esperá-lo à porta da igreja. E quando ele saiu, ostensivamente, a família lhe virou as costas. E não o considerava mais como filho. E ele, inclusive, foi morar com alguém da igreja e depois fez a vida dele. Eu perdi o contato com ele. Mas eu me lembro que ele foi conversar comigo. A minha casa era do lado da igreja e sentamos na sala. Eu li um versículo para ele e me lembro do choro alegre dele. No versículo, quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. E ele disse, eu perco toda a família, mas eu não perco Jesus. E a alegria dele em saber que era o preço que ele precisava pagar e que era muito menor do que o preço que o Salvador pagara por ele. O homem verdadeiramente cristão é aquele que põe o convertido a sua fé sobre a rocha. Observem, mas eu tenho fé. Mas Jesus usa 2 verbos. Ele ouve e pratica. Porque quem ouve e não pratica, diz Tiago, é como o sujeito que se olha no espelho, vai e depois esquece como ele é. Mas aqui está, quem é um convertido? Aquele que não cai. Ele pode sofrer o efeito das tempestades. Presta atenção, porque é uma pregação que diz, se você é de Cristo, não vem tempestade sobre você. Vem. A tempestade vem sobre o salvo e sobre o perdido. Deus não põe um imenso guarda-chuva sobre a casa do salvo. A chuva vem. Deus não põe uma grande barreira, a enxurrada vem. As tempestades vêm também sobre os filhos de Deus. Ninguém pense, eu estou seguindo a Cristo, a minha vida está cheia de problemas, não valeu a pena, ou eu estou em pecado. Não, não está. Deus está trabalhando na sua vida. E é hora de você mostrar que está sobre a rocha. O seguidor de Jesus tem uma vida sobre a rocha. Ele não se abala. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A quarta figura é a casa que cai.
Não é linguagem policial. A casa caiu, vagabundo. Não. Mas há a casa que cai. É chamado por Jesus de insensato. É aquele que ouve, mas não pratica. Quantas coisas nós ouvimos também e não praticamos? Nós achamos bonito. Nós assumimos votos diante de Deus. Nós fazemos compromissos. E depois nos esquecemos dele. E quero chamar a sua atenção que não é a força da tempestade. Não se diz que a tempestade foi mais forte sobre a casa edificada sobre a areia. Foi igual. O problema é o fundamento. O seguidor de Jesus Cristo tem esta maravilha de edificar a casa sobre a rocha. Mas nós precisamos saber que o seguidor ouve e pratica. Há pessoas que têm um ouvido muito bom, mas são como Saul. Excelente iniciativa, mas sem acabativa. Saul começou fulminantemente, mas ouvia e não praticava. Inclusive foi repreendido por isso. Mas o que mais me encantou no texto é o fato de que, se vocês observarem bem, o Sermão do Monte termina como o Salmo 1. Como é que o Salmo 1 começa? Ou o que o Salmo 1 diz? O Salmo 1 apresenta 2 estilos de vida. Esses 2 estilos de vida serão mostrados por todo o livro de Salmos. O homem que segue a palavra, a Torá, a revelação, e o homem que segue o conselho dos ímpios, que segue a iniquidade. Aqui Jesus fala dos que praticam a iniquidade, dos que seguem a iniquidade e dizem que são dele. Mas o Sermão do Monte também termina com um contraste, com 2 figuras. No Salmo 1, o homem que ouve e cumpre, ouve e pratica a lei, a Torá, o ensino de Deus. E o Sermão do Monte termina com um homem que ouve e pratica o quê? Não é a lei de Deus, não é a Torá, não é o Antigo Testamento, é a palavra de Jesus Cristo. E aí nós aprendemos uma lição, que é a lição central do Sermão do Monte. Jesus Cristo é a nova revelação de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Meus irmãos, eu me despeço de vocês, mas não ouçam profetas novidadeiros. Guardem isto no coração. Que se apresentarão dizendo que Deus lhes falou ou que tem uma revelação. Nós temos uma revelação que é a pessoa de Jesus Cristo. Firmem-se nele que é a rocha e não ouçam outras vozes. A igreja tem cometido o pecado de ouvir vozes de estranhos, ao invés de entender que é esta a voz. E por favor, não é a voz do Antigo Testamento. Não é a voz de Moisés, não é a voz dos profetas. Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Moisés disse, eu, porém, vos digo. Ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. 5 vezes aparece essa expressão no Sermão do Monte. O que Jesus faz? Ele põe as cartas sobre a mesa. A partir de agora, sou eu. A partir de agora, é o meu ensino. E João disse isto, todo aquele que ultrapassa o ensino de Cristo não é dele. E a Escritura diz isto, cuidado com visões de anjos. E eu já ouvi conversa aqui de gente, veio até tentar me convencer no gabinete. Um anjo me falou. Eu disse, está bem, o anjo lhe falou isso, mas o Espírito me falou. E o Espírito é Deus, e está acima de qualquer anjo. Não escutem voz de homens, e não se pautem por ensinos humanos. É a Escritura. Eu, porém, vos digo. E lembrem-se do episódio da transfiguração. Moisés e Elias, que simbolizam a lei e os profetas, o Antigo Testamento. E junto deles, Jesus, a nova revelação, o Novo Testamento. Eu farei 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O que Pedro quer fazer? Ele quer colocar Jesus em pé de igualdade com Moisés e Elias. Ele quer colocar a nova revelação em pé de igualdade com a antiga. Ele nivela Jesus, os profetas e Moisés.
Deus tira Moisés e Elias de cena. E eles erguem os olhos e diz o texto bíblico, não vê ninguém a não ser Jesus somente. Então Deus Pai fala. Na transfiguração é a única vez que Deus Pai fala. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. A igreja ouve a voz de Jesus Cristo. A igreja segue o ensino de Jesus Cristo. A igreja se amar no Novo Testamento. E no dizer dos teólogos protestantes, entre eles Lutero, é o novo que interpreta o antigo e é Cristo que interpreta o novo. Cristo é o cânon dentro do cânon. Afinal, quem é realmente salvo? É salvo aquele que ouve a palavra de Jesus e agasalha no coração. É salvo aquele que produz os frutos que Jesus espera. É salvo não o que usa o nome de Jesus repetidas vezes. É salvo não o que aparece fazendo coisas em nome de Cristo, mas aquele em cuja vida aparecem as marcas de Cristo. É aquele que procura cumprir a Cristo. Quem é realmente salvo? Não é o que diz que foi batizado. Não é o que diz que é dizimista. Não é o que diz que fez um curso no seminário. É aquele que faz a vontade do Pai. É aquele que põe a palavra de Deus no coração. Um salvo se arrepende. Um salvo diz, eu pequei. Um salvo diz, eu errei. Um salvo sabe pedir perdão. Um salvo sabe corrigir a vida. Um salvo aceita a direção de Cristo. Um salvo aceita a orientação do Pai. Há crentes devassos. E há crentes maus. E eu me lembro de uma pessoa falando de um líder cristão. Fulano é das trevas, não é da luz. Que tristeza. Mas nós somos da luz. E devemos mostrar que somos da luz. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E nos momentos de crise, de baixa, lembrar, nós estamos edificados sobre a rocha. Não é a força da casa. Não é a estrutura da casa. É o alicerce da casa. Você não precisa ser um crente 200%. Você precisa tão somente estar firmemente alicerçado em Cristo. Em qualquer momento e em qualquer circunstância. E isto é quem é verdadeiramente salvo. Uma pessoa apaixonada, marcada, fascinada por Jesus Cristo e com a vida regida por Ele.